Acho que começou. Então, boa tarde a todos. Nesse momento, dia 14 de agosto de 2020, nós temos mais um encontro do GPLAN com o tema Esboço da Parábola por meio de translações no ensino médio, da autora Gerli Simonetti, que terminou recentemente o mestrado em Educação Científica e Tecnológica pela Universidade Federal de Santa Catarina, sob a orientação do professor Méricles Tadeu Moretti, e o tema que ela vai abordar é um dos capítulos do e-book Florigelo de Pesquisas que envolve a teoria semiocognitiva de aprendizagem matemática de Raimundo do Vale. Um prazer ter a sua participação, Gerli, fique à vontade aí, e obrigado pela sua disponibilidade. Tá sem microfone, tá? Qualquer coisa, vou informando para você, tá? Sim. Bem, pessoal, eu agradeço o convite do professor Paulo, né? Fico muito feliz em saber o interesse do grupo em estudar a teoria, porque a teoria, ela é muito significativa mesmo, e como eu falei no dia da minha defesa, eu conheci a teoria na graduação, claro, bem superficialmente na minha graduação, mas o dia que eu conheci a teoria, eu, como estudante do curso de matemática, comecei a ver a matemática com outros olhos. Eu vou agora tentar apresentar, vamos ver se vai funcionar. Estava aparecendo antes? Estava. Tá, eu vou colocar a tela inteira, então. Sim. Tá aparecendo? Vai começar. Apareceu. Obrigada, então. Bom, como o professor Paulo falou, o título da apresentação de hoje é o esboço da parábola por meio de translações no ensino médio. Eu vou apresentar alguns resultados de uma pesquisa que eu fiz junto com o meu orientador no mestrado, que foi o professor Méricles Moretti, que vocês já tiveram oportunidade de conhecer em outros encontros, não é mesmo? Especialmente hoje, eu vou me debruçar mais em relação ao capítulo 5 do Florilégio. Por que em relação ao capítulo 5, que fala do esboço da parábola por meio de translações no ensino médio? Porque a dissertação, ela tem até um título, um foco diferente do que eu apresento no capítulo. O capítulo, ele não é um resumo da dissertação. Eu faço um recorte, mas um recorte de um aspecto do que está envolvido na dissertação, né? Na dissertação, a ideia é se debruçar mais sobre a álgebra ali presente, certo? E não sobre as atividades cognitivas presentes ali de tratamento, conversão, conforme eu coloquei ali no capítulo 5. E, claro, eu acho que no período que nós estamos vivenciando agora no nosso país, nesse momento delicado, eu não poderia deixar de lembrar, né, da CAPES, porque a CAPES financiou parte da pesquisa, e, ao mesmo tempo, é sempre bom a gente recordar que a gente não faz pesquisa sem financiamento, certo? Claro que eu conseguiria fazer minha dissertação sem o financiamento da CAPES e tudo mais, mas a pesquisa em educação matemática, o campo da educação matemática, ele progride com financiamento, é necessário, a gente está vivendo um momento delicado com esse atual governo, então vale sempre a gente parar para lembrar que sem esses recursos a gente não consegue caminhar tanto, apesar de todos os obstáculos que existem, a gente ainda enfrenta esse obstáculo da questão financeira. Então, vou modificar aqui. Como vocês sabem, né, eu faço parte do grupo de pesquisa, sob a orientação do professor Méricles, e a base do nosso grupo de pesquisa, todos os estudos que nós fazemos, é em relação à teoria dos registros de representação semiótica de Duval. E como eu venho acompanhando um pouco aí os encontros do grupo, eu já participei, eu acho que hoje é o 4º ou 5º encontro que eu estou aqui no grupo de vocês, alguns aspectos da teoria, eu vou passar de modo mais simples, né, porque eu participei da apresentação da colega, acho que Graziele, se não me engano o nome, ela explorou muito bem alguns elementos da teoria, então, assim, eu não vou ficar me debruçando
em coisas que ela já falou. Mas é importante a gente relembrar alguns aspectos, porque se a gente não fizer essa retomada, a gente não vai acabar entendendo lá na frente o final. A teoria, uma das principais ideias que o Duval apresenta para nós é a ideia de diferenciar um objeto matemático de sua representação. E é aqui que muitos alunos acabam confundindo, ou até mesmo estudantes da graduação, a gente percebe isso nitidamente, que ele toma a representação como o conceito, como o objeto. E não, a gente sabe muito bem que, depois de alguns estudos, né, que um objeto matemático, ele permite várias representações. E cada representação, ela acaba destacando algum aspecto do meu objeto matemático. Essa distinção precisa estar muito clara quando a gente começa a pensar nos registros de representação semiótica. A representação não é o objeto em si, até mesmo porque o objeto matemático, ele não é acessível para nós no mundo concreto. Os objetos matemáticos são todos ideais. Tem essas três palavras que sempre vão aparecer, que eu acho importante retomar também, na teoria, que é signo, sistema semiótico e registro de representação semiótica. O signo aqui, pensando no campo da matemática especialmente, ele só vai ter sentido se ele fizer parte de um sistema semiótico. Então, toda representação que estiver atrelada a um sistema semiótico, a gente consegue entender que esse sistema semiótico, dadas as características dos elementos presentes no sistema semiótico, dada a regularidade que existe nesse sistema semiótico, é o que Duval acaba chamando de registro de representação semiótica. É porque, antes de construir a sua teoria, o Duval fez alguns estudos, e um dos filósofos que ele estudou bastante, um dos estudiosos que ele estudou muito, foi o Saussure. Ele acabou também se debruçando um pouco sobre Peirce, apesar de existir uma separação muito clara da teoria dele em relação aos elementos que Peirce apresenta, e ele também se debruçou muito sobre os estudos do Frege, que fala sobre a linguagem lógica. Em relação ao Saussure, ele carrega um pouco dessa ideia de sistema semiótico, mas para ele não ficar útil, isso é uma das partes interessantes da teoria, que para não ficar o tempo todo falando em sistema semiótico e não confundir sistema semiótico, signo, com as ideias específicas do Saussure, o Duval, ele traz esse novo conceito aqui para nós, que é registro de representação semiótica. E ele prefere utilizar o termo, ele até explica no livro de 2004, que ele utiliza esse termo registro porque o Descartes foi um dos primeiros a utilizar a palavra registro para diferenciar uma representação algébrica das representações figurais. O Descartes foi o primeiro, então o Duval, ele justifica que a palavra registro aqui é justamente para diferenciar que o registro, ele possui, é um conjunto de representações, só que são representações que elas têm, posso até dizer de modo simples, afinidade entre si. Quando eu penso no registro algébrico, todas as representações possíveis pertencentes a esse registro seguem as mesmas regras, têm características comuns. Então, isso é que eu tenho que entender por registro de representação semiótica. E sempre lembrar que a minha representação, ela tem que ter referência dentro desse sistema semiótico. Ela só vai ser uma representação semiótica se ela estiver referenciada dentro de um sistema, porque sem considerar o sistema, eu não consigo pensar qual registro que ela pertence e as mobilizações que eu posso fazer diante dela. Outro aspecto que a gente sempre tem que considerar também, quando eu vou falar de registro de representação semiótica, é que tudo que for representação, e eu posso considerar dentro de um registro de representação semiótica, é aquilo que permitir as três atividades cognitivas fundamentais. Essas três atividades cognitivas fundamentais, todo texto aparece muito, seriam seria o tratamento, a conversão, a formação de uma representação identificável. Tanto que, se vocês forem fazer um levantamento bibliográfico aí, uma revisão bibliográfica, nas pesquisas no campo no Brasil, né, vocês vão perceber que a maioria dos trabalhos, quando se referem à teoria de Duval, se refere justamente a essas
duas atividades cognitivas aqui, principalmente, tratamento e conversão. E existem outros elementos envolvidos na teoria dos registros que quase não são trabalhados. Esses outros elementos eu acabei utilizando, que fala um pouco das funções discursivas, eu acabei utilizando na minha dissertação. Mas nesse artigo aqui, vocês podem, quem leu, né, percebeu que eu só foquei mais nessas 3 atividades cognitivas. E para relembrar também sobre as 3 atividades cognitivas, aqui eu fiz uma espécie de brincadeira mesmo, para pensar. Quando eu falo a formação de uma representação identificável, seria basicamente reconhecer que representação é essa, saber que ela tem regras específicas para ser modificada e tal. E o que é super importante também é a passagem de uma representação a outra. Aqui eu estou querendo representar a ideia de conversão. Eu tenho um gráfico, o gráfico ele pertence ao registro gráfico, e aqui eu tenho a ideia de um outro registro, que seria o registro algébrico. Essa passagem do gráfico para o registro algébrico é o que o Duval chama de conversão. E a conversão, ela não vai acontecer só daqui para cá, ela tem que acontecer nos 2 sentidos. Por isso, se eu tenho a representação gráfica, eu tenho que conseguir passar para a representação algébrica, e se eu tenho a algébrica, eu tenho que conseguir passar para a representação gráfica. E a gente sabe que essa passagem, essa mudança de registro, a atividade cognitiva de conversão é uma das atividades mais complexas para o aluno na disciplina de matemática. E o tratamento mesmo é quando eu não mudo o registro. Eu estou aqui com o registro algébrico, eu reescrevo essa equação de outra forma, e muito importante também, sem perder a referência ao objeto matemático, eu faço uma mudança na representação e eu permaneço no mesmo registro, então o aluno está apenas fazendo o tratamento da representação. Olha só, a característica da conversão é manter a referência ao mesmo objeto, objeto no sentido estrito, situação, mas sem conservar a explicitação das mesmas propriedades desse objeto. Ou seja, essas duas representações, quando eu faço a conversão, elas têm que estar sempre referenciando o mesmo objeto matemático. Porque se não adianta eu só fazer a mudança da representação sem manter essa referência. E a referência é uma das ideias presentes na teoria do Frege. E o detalhe é que nem sempre quando eu faço essa conversão, eu conservo a explicitação das mesmas propriedades do objeto. Ou seja, quando eu tenho uma representação gráfica aqui, eu posso ter explícito, por exemplo, as raízes da minha parábola. E quando eu olho para a representação algébrica, pode ser que as raízes não estão evidentes ali logo de cara. Eu até trouxe um exemplo para mostrar aqui, ó. Vejam só. Aqui, nessa representação gráfica, o que está evidente para mim, no primeiro momento, são as raízes da minha parábola, certo? Então, essa representação, o que ela está evidenciando são as raízes, só que essa outra representação aqui, no outro registro, não deixa explícito as raízes. Então, uma das ideias do Duval é justamente o fato de o aluno ter que conseguir mobilizar o maior número possível de representações para compreender o objeto matemático. Eu estou com o mesmo objeto matemático aqui, mas cada representação evidencia, mostra um aspecto diferente desse objeto matemático. E claro, o Duval coloca que, especialmente, né, a gente teria que conseguir mobilizar ao menos 2 representações, né, do mesmo objeto para ter uma compreensão melhor dele. Claro que eu consigo as raízes aqui na expressão algébrica, sim, se eu fizer algumas manipulações eu consigo, mas o que fica explícito aqui no algébrico para mim seria a concavidade, por exemplo, da parábola, né? Apesar de também ela ficar explícita aqui. Então, dada essa diversidade, eu diria que essa diversidade, de certa forma, também, em alguns momentos, pode ser um complicador, mas é justamente essa a ideia, né? É ampliar o repertório das representações para que o aluno consiga compreender melhor o que é esse conceito, esse objeto que a gente não consegue ter acesso. A não ser pelas representações, claro, né?
Aqui, eu acredito que essa seja uma das passagens da teoria, uma das mais importantes, porque o Duval, ele apresenta para nós, nesse artigo aqui, esse artigo aqui, 2012, foi uma tradução que o professor Méricles fez, não vou lembrar qual foi o ano do original, que mostra para nós qual seria a hipótese que Duval apresenta como fundamental para se pensar a aprendizagem. Eu tenho aqui, desse lado aqui, ele colocou o representante no registro A, aqui um representante em outro registro. Tá, mas por que o Duval agora aparece com essa palavra representante? É porque quando eu penso no registro A, eu vou considerar o registro algébrico, já que é o mais comum e o mais fácil de nós visualizarmos. Vou considerar aqui o registro A como o registro algébrico. E se eu considerar aqui o registro B como o registro gráfico, quando eu pego um representante, eu estou escolhendo apenas uma representação possível de todas as possíveis que existem no registro algébrico, certo? Só que o detalhe é que esse representante que eu escolho, essas flechas aqui, elas estão representando que esse representante, ele tem que estar relacionado, tem que ter referência com o meu objeto cognitivo que eu estou considerando. Da mesma forma, esse outro aqui, sempre tem que manter a referência. Se eu não manter a referência, eu não vou estar falando mais do mesmo objeto. Aqui no registro A, eu sempre posso estar fazendo os tratamentos. Por isso, está representado pela flecha 1. A flecha 2 também representa os possíveis tratamentos do meu registro B. E, obviamente, do meu registro A com o meu registro B, eu posso estar fazendo aqui o 3 e o 4, que seriam as conversões. Então, lembrando que a conversão, ela tem que ocorrer do A para o B e do B para o A, nos dois sentidos, não pode ficar no sentido único, para eu compreender melhor o objeto, né? E claro que tudo isso envolvido leva à compreensão do objeto. A hipótese fundamental, ela está considerando ao menos duas representações. E quando tudo isso acontecer, quando eu consigo trabalhar com os diferentes registros, com as diferentes representações nos diferentes registros, quando eu consigo associar uma representação em um registro com uma representação em outro registro, quando acontecer essa ligação, a gente está no momento de coordenação entre os registros, que eu diria que a coordenação, ela é muito mais importante do que a conversão, porque a coordenação, ela deixa explícita que eu preciso conhecer as unidades significativas dessa representação e as unidades significantes dessa representação também, e conseguir estabelecer o elo que existe entre elas, porque sempre vai existir aqui alguma ligação entre as duas representações, porque as duas representações se referem ao mesmo objeto matemático. Então, a hipótese fundamental, ela, acho que resume bem o que seria a base da teoria dos registros de representação semiótica. Falando tudo isso, depois que a gente pensou um pouquinho ali, relembrou esses conceitos mais básicos da teoria, os conceitos fundamentais, melhor dizendo, né, da teoria de Duval, eu vou começar a falar como que Duval começou a pensar sobre o esboço de curvas, porque a ideia de esboçar a curva também vem da teoria dele, também vem de alguns estudos que ele fez. Ele fez até antes de publicar o livro em 1995, que é o livro da teoria dos registros. O que a gente conhece, né? Qual é o conhecimento que a gente traz aí desde quando nós somos estudantes lá do ensino fundamental, ensino médio? Quando a gente tem uma representação algébrica, a gente faz uma tabela, estabelece alguns valores para x, obtém os respectivos valores do y, chega nos pontos aqui coordenados, coloca no plano cartesiano e depois ainda, por fim, traça a reta que estaria representando essa expressão aqui. Mas o Duval coloca para nós que esse jeito de trabalhar o esboço de curva, que é o que mais a gente faz, né, no ensino médio, a gente trabalha, assim, o esboço da reta, o esboço da parábola também, e das outras curvas que são trabalhadas no ensino médio, o Duval coloca que isso é uma abordagem do ponto de vista matemático. Por que isso é uma abordagem do ponto de vista matemático?
Uma que a gente pode pensar que esse processo aqui todo é um processo praticamente um código, né? Bem mecânico, assim. Não tem muito que não tem muito que compreender do processo. Você tem uma receita de bolo, podemos pensar assim, para fazer esse processo aqui. Mas e o Duval coloca que esse ponto de vista matemático, ele acaba olhando só para a matemática da coisa. Ele não deixa explícito quais são os elementos cognitivos envolvidos nesse processo. É por isso que ele coloca que a gente tem que pensar o esboço, seja de qualquer curva, do ponto de vista cognitivo. E o ponto de vista cognitivo é levar em consideração que esse registro aqui tem unidades significantes, e esse registro aqui também, essa representação aqui nesse registro também tem unidades significativas, e elas estão relacionadas. E quando eu faço assim, eu perco essa ideia da relação. Perco, e além disso, eu não estabeleço conexões entre, entende? Eu não estou estabelecendo conexões entre os dois registros. É por isso que, opa, passou. É por isso que o Duval, ele coloca que quando a gente vai trabalhar com curvas, a gente tem que fazer uma interpretação global da curva, que ele considera a curva ali como uma figura, né? Então, ele coloca que, para a gente fazer essa interpretação global da curva, eu tenho que considerar o quê? Primeiro que se eu quero compreender uma curva, seja uma reta, uma parábola, o que for, eu preciso olhar para as unidades significantes da minha curva. Só que aqui, ele acaba chamando as unidades significantes de variáveis visuais presentes no gráfico. Então, todo gráfico, ele possui variáveis visuais. E eu preciso saber, compreender quais são essas variáveis visuais que estão ali na minha reta, por exemplo, quais são as variáveis visuais possíveis. A questão do decrescimento, crescimento seria um exemplo de variável visual. E depois que eu compreender essas variáveis visuais, é eu perceber a relação que existe com a minha expressão algébrica. Porque na expressão algébrica, eu vou ter unidades simbólicas significativas. E as unidades simbólicas significativas da expressão algébrica estão relacionadas com essas variáveis visuais do gráfico. Essa ideia aqui de interpretação global, o Duval, ele apresenta num artigo, se não me engano é de 1988, que ele foi traduzido, então ele está disponível na Revemat, numa publicação de 2011, foi traduzido pelo professor Méricles, e esse artigo, ele é interessante, porque o Duval, ele apresenta aqui, ele apresenta isso daqui, quando ele começa a falar das variáveis visuais. Ele usa o exemplo do caso da reta. Ele começa a escrever no artigo, ele deixa bem claro, geralmente é meio difícil ele deixar alguma coisa fácil de compreender, mas nesse artigo ele deixa claro quais seriam as variáveis visuais presentes na reta. Essa tabela aqui eu recortei exatamente do artigo, né? Ele deixa claro quais são essas variáveis visuais que nós temos que enxergar na reta. Então, ele coloca aqui, ele consegue encontrar que, no caso da reta, existem 18 variáveis visuais. Ele não chega a escrever todas aqui, ó, porque quais que seriam as variáveis visuais? Por exemplo, uma delas é considerar o sentido da inclinação positivo quando o ângulo é 1 e quando a reta passa na origem. E aqui ele dá um exemplo. Então, aqui seria uma variável visual da reta. E quando a gente tem essa variável visual, eu consigo associar com a expressão algébrica, o que está modificando na expressão algébrica, o que está ocorrendo na expressão algébrica, que tem relação com essa variável visual. No caso aqui, se a gente for contar, ele acabou escrevendo apenas 9, né? Chegou em 9 variáveis visuais, porque as outras 9, que seria para o caso negativo, ele não escreveu, mas não é tão complicado assim pensar. Entretanto, é interessante que nesse estudo que ele fez, em 88, ele fala das variáveis visuais, ele mostra o caso da reta, e que quando eu compreendo as variáveis visuais, eu estou fazendo uma interpretação global da curva, estou enxergando ela como um todo, porque eu não fico presa somente ao gráfico. Eu estabeleço ali a relação que existe entre o registro gráfico e o registro algébrico do mesmo objeto matemático.
O interessante, a questão é que o Duval ele faz para a reta, deixa explícito ali quais são as variáveis, ele não mostra como trabalhar isso em sala de aula, então esse é um dos pontos que eu vejo positivo da teoria, né, porque ele coloca os elementos cognitivos envolvidos, e nós, como professores, que temos que pensar em como levar isso para a sala de aula. Então, não é uma teoria fechada. Eu acho que esse que é um dos pontos que a gente ganha muito com a teoria. E ele coloca que é possível fazer da mesma forma que ele fez para a reta para a parábola, só que ele não faz no artigo. Ele não escreve no artigo quais seriam as variáveis visuais da parábola. Então, mas pensem comigo, se no caso da reta a gente teve 18 variáveis visuais, quantas que nós não teríamos por causa da parábola? Não é mesmo? Acho que a gente teria muitas. Eu não cheguei a parar para pensar quantas seriam, não escrevi. Não escrevi justamente por quê? Porque a gente tem um estudo do professor Mericles, que ele colocou, inclusive ele fez um artigo e colocou nesse livro aqui, eu acho que a imagem fica melhor do que colocar a referência, né? Nesse livro aqui da Silvia Dias Alcântara Machado, tem um capítulo chamado A Translação como Recurso no Esboço de Curvas, por meio da interpretação global de propriedades figurais. Ou seja, aqui o professor Mericles, ele faz um estudo de como esboçar qualquer curva, não somente a reta ou a parábola, pode ser outras também, pode ser uma função exponencial, a curva da função exponencial, da função trigonométrica, e com esse estudo que o Mericles fez, ele consegue mostrar uma forma da gente continuar considerando as variáveis visuais presentes no gráfico da curva, mas sem perder essa interpretação global. Só que entra aí algo novo para nós, que é a questão da translação. E é por isso que na minha dissertação eu acabo trabalhando com essa ideia de translação das curvas no plano cartesiano para esboçar o gráfico da parábola. E outro ponto interessante é que, fazendo a translação, eu consigo passar do algébrico para o gráfico e também do gráfico para o algébrico, que é um dos pontos que a gente sente dificuldade em fazer no ensino médio com os alunos, passar do gráfico para o algébrico, porque envolveria assuntos mais, como que eu posso dizer, assuntos do ensino superior, né, para fazer essa mudança de variável, de registro. E aqui, utilizando esse recurso, a gente consegue. Então, essa que foi daí que nasceu a ideia da minha dissertação, porque até então, o professor Mericles, ele dava aula de cálculo, né, até 2015 na UFSC, e ele falou para mim que ele sempre ensinou na disciplina de cálculo esboçar as curvas por meio de translação. Só que até então ele não tinha escrito nada da experiência com os alunos. Então, eu que acabei fazendo uma primeira experiência com os alunos e do ensino médio. Aqui tem uma das perguntas, né, interessante que ele coloca nesse artigo, ó. Como estender, então, esta ideia? Manter viva a relação variável visual da representação com a unidade significativa da escrita algébrica para outros tipos de funções. Porque o Duval não chegou a fazer, né? Ele só mostrou o caso da reta, falou que era possível para parábola e ficou nisso. E daí aqui o Mericles mostra que é possível fazer para todos os tipos de curvas no plano cartesiano, né? E ele, inclusive, há outras dissertações que estudaram as outras curvas no campo teórico também, tem todo um respaldo mostrando, né, não foi feito com aluno atividade, eu acho que a primeira atividade mesmo foi a minha, que foi levada para a sala de aula, mas tem uma outra dissertação que o professor orientou, que a autora, ela trabalha com as curvas trigonométricas, fazendo uso da translação. Não é muito diferente do que eu mostro aqui. Eu acho que só a questão da parte da álgebra que daí muda, porque no caso da parábola, a álgebra ela é muito presente, diante de todos os tratamentos que tem que fazer. Bom, eu estou considerando aqui, né, que vocês tiveram acesso ao artigo, então, não vou explicar todo o passo a passo, mas eu trouxe aqui para mostrar como que eu faria essa translação para esboçar uma curva, especialmente da parábola, né? Eu tenho essa equação aqui, ó, y igual a 2x ao quadrado menos 8x menos 10,
Para eu esboçar direto no gráfico, não vai, não sai. Eu preciso fazer uma mudança aqui de representação. E eu preciso sempre que minha representação fique nesse formato aqui, ó, da última linha. Por que que eu preciso que ela fique nesse formato? Porque aqui a gente considera esse y menos aqui associado à translação no eixo y. E o x menos aqui, em roxo, a translação no sentido do eixo x. Deixa eu só pegar a imagem do gráfico. Eu também tenho que considerar, no início, que é um dos termos que o professor usa no artigo, essa parábola aqui, y igual a 2x ao quadrado menos 8x menos 10, ela pertence a, podemos dizer, a família das parábolas que o coeficiente é 2, coeficiente A, né? Y igual a 2x ao quadrado, ela seria dessa família aqui. E todas as parábolas dessa família, a gente sabe, todas as parábolas escritas assim, né, elas passam pela origem. Então, y igual a 2x ao quadrado passa pela origem, y igual a 5x ao quadrado vai passar pela origem, vai estar aqui, o que vai mudar um pouco é a abertura dela, né? Então, quando eu trabalhei, inclusive, com os alunos no ensino médio, um dos pontos que eu fiz foi começar mostrando para eles, né, primeiro precisava formar a representação identificável, que é um dos conceitos, uma das atividades cognitivas que os alunos precisam aprender a fazer. Eu mostrei, claro que eu também considerei que nos anos finais os alunos já trabalham com, pelo menos com algumas representações de parábola. Então, eu comecei mostrando para eles algumas representações de parábola que passam pelo eixo, passam pela origem do plano cartesiano, no caso, e mostrei os casos que y igual a 2x ao quadrado, y igual a menos 2x ao quadrado, para eles irem diferenciando. E considerei que essa daqui, quando eu tenho alguns outros elementos escritos, por exemplo, aqui eu tenho mais coisas, eu tenho menos 8x menos 10. Então, eu tenho relacionado a ideia de que essa parábola aqui, ela não vai estar mais na origem. Ela vai sofrer algum deslocamento aí no plano cartesiano. E, no caso, esse deslocamento aqui, ó, no eixo Y, ele fica claro para mim, porque o deslocamento aqui no eixo Y é de 18 unidades e é no sentido negativo, por isso o menos 18 aqui está em destaque. E também ela vai ter um deslocamento aqui no sentido do eixo X, que é de 2 unidades, no caso, para a direita. No artigo eu acabei fazendo, né, outra parábola aqui, porque a ideia é transladar a parábola toda. Mas, em alguns momentos também, eu acabei, como fica meio complexo, até quando você vai fazer à mão, porque na sala de aula eu fiz no quadro, a gente não utilizou recursos tecnológicos, eu fiz no quadro e os alunos fizeram no papel. Mesmo no papel quadriculado, dependendo da parábola, fica um pouco mais difícil de manipular. Então, a gente acabava marcando só o ponto do vértice, e daí marcava a parábola inicial, que é a família, que representa a família, qual a parábola pertence, né, e marcava a parábola final, para deixar explícita qual é a parábola que a gente queria representar. Então, aqui eu estou transladando, e perceba, estava na origem, transladei para baixo, transladei para o lado. Da mesma forma, se eu tivesse só essa parábola aqui em vermelho, e eu quisesse estabelecer a equação, era só eu fazer o retorno, né, transladar primeiro ela aqui na horizontal, para ficar em cima do eixo Y, e depois transladá-la na vertical para ela retornar à origem. Assim, eu iria conseguir fazer a volta da escrita do gráfico. Eu acho que no artigo também, e aqui dentro, que fica a parte que é um pouco mais, que eu diria assim, que o custo cognitivo é maior, porque aqui existe muita álgebra envolvida, né? Os processos algébricos aqui são muito fortes, muito presentes. E eu tenho essa equação da parábola, inclusive na sala de aula, quando eu comecei a apresentar, eu comecei por um caso assim, onde era o caso mais complexo. Claro que houve um estranhamento no início, mas eu percebi que foi um ganho, porque quando eu comecei a trabalhar do caso mais complexo, que o caso mais complexo que eu chamo é no sentido assim, o caso que tem mais manipulações para fazer, mais transformações. Aí, quando eu chego num caso que eu não tenho tanta transformação, os alunos, eles faziam de modo mais rápido até, porque justamente eles já passaram por todo o processo, não é aquele processo que faz o inverso, eu começo mostrando só um passo e depois eu vou ampliando os passos, não, eu já mostrei todos de uma vez,
para justamente também fazer sentido as diferentes representações do mesmo objeto, certo? Tanto que, na hora de obter as raízes, uma das vantagens desse processo é que, para eu obter os vértices da parábola já estão explícitos aqui. Eu não preciso utilizar fórmulas. Tudo que eu utilizo durante o tratamento não são fórmulas, são as próprias regras de conformidade do próprio registro ali algébrico. Eu não estou fugindo, em momento algum, do que o registro algébrico me permite fazer. Eu não chego a usar fórmulas. Inclusive, para encontrar as raízes, eu consigo encontrá-las utilizando aqui, ó, essa penúltima equação aqui. Porque pelo conceito da raiz, né, de uma parábola, a gente sabe que eles zeram o valor do y, então, substituindo o y aqui por zero, eu consigo encontrar as raízes sem utilizar aquela famosa fórmula de Bhaskara. Mas, claro que também o fato aqui do aluno ter que colocar em evidência, reconhecer se esses três termos aqui são um trinômio quadrado perfeito ou não, e quando não for um trinômio quadrado perfeito, precisa completar quadrado para que você tenha um trinômio quadrado perfeito, porque a ideia é que você deixe essa expressão aqui, nesse formato aqui, ó, x menos 2 ao quadrado, x menos alguma coisa ou mais alguma coisa ao quadrado. A gente precisa chegar nessa representação. Sem essa representação, a gente não consegue ter essa relação aqui do quanto está se deslocando, em qual sentido, em qual direção. Então, dado isso, né, dada essa ideia, dada essa forma aí de considerar os elementos envolvidos no processo do esboço da curva da parábola, tem alguns pontos da minha pesquisa, que é o percurso metodológico, que eu falei até no artigo, mas eu acho que é interessante eu frisar que quando eu fiz uso da engenharia didática, eu não cheguei a escrever uma sequência didática. Até mesmo na dissertação eu evitei, na maior parte do tempo, falar em sequência didática, porque a gente não estava seguindo à risca todos os pressupostos que a engenharia didática coloca, né? Mas a engenharia didática, ela foi fundamental, porque na hora de eu elaborar meu plano de aula, quando eu tinha que elaborar um plano de aula, né, como eu fui para a sala, eu conseguia pensar exatamente quais os objetivos que eu queria com cada pergunta que eu colocava para o meu aluno, com cada pergunta, com cada questão, o que eu iria apresentar primeiro, ou por que não apresentar tal coisa primeiro. Então, a engenharia didática, ela deu muito suporte em relação a isso, né, e sem deixar de atrelar também os elementos da teoria dos registros de representação semiótica. Eu gosto muito dessa frase aqui, porque às vezes a gente está muito acostumado a fazer pesquisa, ou a gente carrega uma ideia de que sempre a gente tem que atrelar o conhecimento matemático à realidade do aluno. E essa dissertação aqui, em momento algum, ela faz isso, ela não trabalha o conceito da parábola atrelado a alguma aplicação, atrelado a alguma aplicação, ela não faz, mas é porque também a gente tem que considerar que o próprio contexto matemático é importante, né? Tem alguns momentos que não tem como a gente não parar e ficar só na pura matemática, a gente precisa disso. Por isso que, nesse momento aqui da pesquisa, da dissertação, a gente focou só realmente no traçado da parábola, nas manipulações algébricas envolvidas, na compreensão das modificações que sofrem no gráfico e sofrem na expressão algébrica, e a conversão, né, entre uma e outra. Nós não fugimos do intramatemático, nós ficamos ali não fomos para o extramatemático, né. Essa pesquisa eu realizei com 2 turmas do ensino médio, as 2 turmas eram turmas minhas, né, na época, né, no caso foi ano passado, né, foi bem recente. As 2 turmas eu era professora, eu iniciei com eles no início do ano, e no segundo semestre que eu fiz a pesquisa, as turmas de escola pública, não é de escola particular, escola pública, aqui da rede estadual de Santa Catarina, uma turma tinha mais ou menos 33 alunos. Um dos pontos é que essa turma que tinha 33 alunos, ela não era uma turma da escola, ela é uma turma que se formou com alunos de várias escolas diferentes que vieram para estudar naquela escola.
E a outra turma que tinha 20 alunos, talvez vocês podem estar se perguntando, por que uma turma tinha 20 alunos? Tinha alguma coisa a ver com a pesquisa? Não, não tinha. Essa turma de 20 alunos é porque a escola resolveu ocupar um espaço que tinha uma sala de aula, inclusive até era muito apertada para 20 alunos, deveria ser menos que 20 alunos na sala, mas é que não cabia mais que isso. E eram as turmas que eu tinha na escola, eu só tinha 3 turmas na época na escola, então eu fiz a pesquisa com essas 2 aí. E a turma que tinha 20 alunos, o diferencial dela, na dissertação fica muito explícito, que ela era uma turma que, desde o 6º ano, alguns até do 1º ano, já estavam na escola. Então, era uma turma, assim, em questão de comportamento e de conhecimento e de interação com a disciplina, muito diferente da outra, que veio de várias escolas diferentes, sabe? Até por isso que, em certo momento da pesquisa, a turma B era a turma que eu fazia aula primeiro, mas a turma A, ela andava muito mais rápido que a turma B, porque eles faziam mais perguntas e eles eram mais ágeis também para resolver os exercícios em sala. Mas, no final das contas, quando eu avalio todo o processo, eu, eu percebo que a turma A interagiu mais durante a aula, uma questão de interação, né? Mas o conhecimento ficou ainda um pouquinho melhor, assim, a aquisição da compreensão, né, do objeto matemático na turma A. Aqui tem um aspecto que eu não apresento no artigo, mas que eu acho interessante vocês conhecerem, porque se vocês não conhecerem, algumas partes vão parecer deslocadas. Na dissertação, eu passo por essas 6 situações. Então, eu decidi fazer nessa ordem aqui. Eu faço uma aula só de revisão do que é trinômio quadrado perfeito, porque não tem condições, né, de você chegar, querer esboçar a parábola do jeito que eu propus e não fazer uma revisão antes, né? Então, eu poderia ter feito a revisão durante o esboço da parábola? Poderia, mas eu achei que ia ficar muito carregado. Então, eu preferi fazer uma revisão antes do esboço da parábola sobre o trinômio quadrado perfeito, e depois, lá quando eu tivesse em esboço da parábola, novamente, claro, eu tive que dar uma revisada, mas foi mais tranquilo. E, antes de entrar no esboço da parábola, a gente tem que fazer o esboço da reta. Isso daqui é um dos pontos que eu estabeleci, fazendo uma análise da teoria, e que realmente é um dos pontos que eu não mudaria na ordem aí das atividades. Porque quando eu faço o esboço da reta, inclusive eu tenho um exemplo aqui, o esboço da reta, ele também é feito por meio de translação. Então, como ele é feito por meio de translação, ele já dá uma ideia para o aluno por que eu vou estar transladando a parábola também. Aqui, ó, por exemplo, claro que isso aqui são os registros dos alunos, então, o aluno aqui acabou não usando a régua, e tá aqui do outro lado ele usou, é o mesmo caderno, mas aqui, ó, perceba, eu tinha o registro, a representação y igual a menos x mais 1, e o aluno, olha o jeito que ele escreve. Esse mais 1 aqui, ele acaba associando aqui com y menos 1 igual a menos x, e esse menos aqui, ele acaba escrevendo igualzinho naquela ideia que eu consigo perceber onde vai ter translação e de quanto que é essa translação, quantas unidades e qual sentido. Então, aqui no final ficou y menos mais 1 igual a menos x. Ou seja, no eixo x eu não vou ter translação, no caso da reta. O caso da reta, ele é um pouco mais simples, porque a translação fica associada somente a um dos eixos. Eu poderia ter feito o contrário, né? Poderia ter considerado a translação somente no eixo x, que isso é um dos pontos que o professor Merckx coloca no artigo que ele escreveu. Mas a gente entende que, como o objetivo era trabalhar a parábola principalmente, é melhor a gente fazer a translação no eixo y desde o caso da reta. Porque transladando assim na vertical, é mais fácil de compreender o processo de translação do esboço da parábola depois na vertical também. Porque o da horizontal, no registro escrito, lá no processo de tratamento do registro escrito algébrico, fica mais evidenciado a questão da translação vertical, certo? E deixa eu só voltar aqui no anterior.
Então, na dissertação, eu passo por tudo isso, eu faço uma análise dessas aulas que ocorreram em relação ao esboço da reta e em relação ao esboço da parábola. Mas no artigo, eu me debruço somente sobre a atividade avaliativa. E eu diria que a atividade avaliativa, ela nem precisava ter acontecido, né? Por mais que eu fiz uma atividade avaliativa individual, sem consulta, mas sem essa avaliação, o processo aqui de estudo, o objetivo que eu tracei para a dissertação, ele seria atingido, porque a ideia era compreender, né, os processos envolvidos, como que os alunos trabalham com essa álgebra presente no esboço da parábola, porque o esboço da parábola, ele já havia sido elaborado pelo professor, né, então não tinha o que discutir propriamente do esboço, se aquilo era pertinente ou não, mas a questão era pensar um pouco sobre a álgebra ali envolvida. Então, sem avaliação, tanto que a avaliação, o que a gente percebe quando eu fiz análise da avaliação no artigo, ela conversa muito também com o que eu percebi no todo, assim, da conclusão da dissertação. Então, a avaliação, ela acabou acontecendo, mas não teria necessidade. E a avaliação foi uma aula só. Por isso que, às vezes, vocês olham para essa atividade avaliativa aqui e falam, mas a atividade está muito simples, ou, a atividade está pequena e tal, mas é porque era uma aula só, e eu acabei calculando um pouco, né, coisa de professor, a gente calcula um pouco, mais ou menos, o tempo para o aluno responder cada pergunta, e também estipula aí um tempo aí que o aluno teria se ele errasse, como que ele iria organizar a resposta na hora de fazer a avaliação. A avaliação ficou essas 3 questões aqui, que são apresentadas no artigo, para passar da representação algébrica para a representação gráfica, e também da gráfica para a algébrica. E claro que eu dei um foco maior na algébrica, porque o meu interesse a todo momento era a parte da álgebra. Aqui, como eu falo, a importância da teoria da engenharia didática é porque a engenharia didática, como ela é muito conhecida, também não vou entrar em muitos detalhes, né, da teoria, mas a engenharia didática, ela permite também você fazer uma análise aqui, ó, dessas perguntas, porque eu percebi que nesse primeiro item aqui, o aluno teria muito trabalho, para até ele conseguir deixar a representação naquele formato que ele conseguisse esboçar um gráfico. E aqui na segunda, ele já seria um pouco mais rápido para ele fazer, no sentido que, se ele conseguisse reconhecer que ele tem, de fato, aqui um trinômio, não precisa colocar nada em evidência, né, porque o coeficiente a parábola, ela tem concavidade para cima, né, é positiva aqui, ela é positiva, então, se ele já reconhecesse exatamente que esses 3 termos aqui é um trinômio quadrado perfeito, o processo seria muito mais rápido. Então, aqui a ideia era justamente fazer uma comparação entre esse e esse, se ele está mesmo reconhecendo quando a gente tem um trinômio quadrado perfeito ou não. E esse caso aqui tem uma parábola incompleta, né? Menos 4x ao quadrado menos 8x, que também é interessante para ver como que eles reagem diante de um caso que não tem os 3 termos, que é muito comum, às vezes, também, a gente acabar trabalhando só com esse formato aqui, o primeiro, com os 3 termos, é uma parábola completa, né? E daí isso acaba dificultando, porque é um representante, aqui a gente tem um representante do registro algébrico, que difere muito desse último aqui, não é a mesma coisa. O conteúdo matemático envolvido é outro, certo? Em relação às respostas dos alunos, vocês podem perceber pelo artigo, né? Depois vocês podem, quem não chegou, não teve tempo para ler, mas pode dar uma olhadinha no artigo, ele nem é tão extenso assim, que lá eu tenho as imagens das respostas dos alunos, como eles fizeram, fiz uma análise como eles pensaram, em relação aos tratamentos envolvidos nessa avaliação e as conversões envolvidas. E aqui eu fiz um resumo, né, do que eu percebi em relação, especialmente à atividade avaliativa, né, que eles tiveram muita dificuldade para reescrever um trinômio quadrado perfeito com 3 termos. Como assim? Quando eu tinha os 3 termos do trinômio explícitos e eu tinha que passar para algo, por exemplo, se eu tivesse x ao quadrado mais 6x mais 9, e se ele tivesse que reescrever isso para x mais 2 ao quadrado, isso era uma das partes mais difíceis para o aluno. Então,
Era como se 3 termos se reduzir a 2 fosse algo impossível. Para muitos, isso não fazia sentido ainda, apesar de eles estarem no ensino médio. Outro ponto era eles entender todo esse tratamento que a gente faz na representação algébrica, às vezes chega a ter 9 linhas, 7 linhas, né, dependendo da expressão. Eles tinham dificuldade em entender que cada nova equação que eu escrevia ainda estava se referenciando ao mesmo objeto que eu estava trabalhando no início. Tanto que essa dificuldade a gente percebe porque, às vezes, lá no início, a representação, ela te dá algumas unidades significativas consideráveis que você deve levar em consideração no gráfico. Por exemplo, na primeira equação, sempre eu teria o valor do intercepto y. E daí lá no final eu chego em alguma coisa, eu faço o esboço relacionando ao que eu cheguei no final, e o meu esboço acaba não condizendo com o que eu tinha no início. Ou seja, nem sempre o aluno ele está ali associando uma representação inicial com uma representação final, considerando que elas têm que estar ainda mantendo a mesma referência. E o curioso é que, assim, os estudantes eles tiveram muito mais dificuldades no tratamento do que na conversão, nesse modo de trabalhar o esboço da parábola. Inclusive, eu até tive, durante as aulas, né, alguns alunos, quando eu comecei, como eu fiz com a reta primeiro, então a gente estudou o esboço da reta, e daí eu levei uma folha com gráficos, né, só com gráficos, eu levei impresso, para eles terem os gráficos, e daí passar para a representação algébrica. E eles se motivaram muito com essa atividade, se envolveram. Depois, quando eu levei os gráficos da parábola, a reação, foi ali que eu percebi a reação deles mesmo, que eles gostavam muito dessa parte de passar do gráfico para a representação algébrica, porque para eles era muito rápido, era um dos processos mais rápidos, não era tão trabalhoso assim, e eles entenderam melhor essa parte da conversão do gráfico para o algébrico. Agora, do algébrico para o gráfico, eles entenderam, só que a questão era chegar na representação necessária para conseguir passar do algébrico para o gráfico. Toda essa passagem era muito complexa para eles. E, claro, a gente tem que considerar, então, que essa abordagem, como foi a primeira vez que ela foi aplicada em sala e analisada, né, porque utilizada em sala já havia sido utilizada pelo próprio professor, ela realmente ela é possível, ela acontece, ela tem alguns pontos positivos, né, de não utilizar as fórmulas e também de propiciar, né, essa coordenação aí entre os diferentes registros do mesmo objeto matemático. Bom, era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Agradeço a atenção.